Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Maestro do Sucesso, o podcast que revela os bastidores de gestão e de liderança das médias empresas. E hoje eu tenho aqui o prazer de ser o nosso convidado, Fábio Zacarias, sócio e fundador da Couto Zacarias Advogados. Fábio, muito obrigado por ter aceitado o convite e bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho do nosso dia a dia, nossa realidade e o mundo empresarial que também fazemos parte. Muito obrigado. Bom. E, ouvinte, para quem não me conhece, eu sou Rafael Silveira, sócio da Falcone e diretor da MID. E, Fábio, eu acho que a primeira pergunta, né, que a gente quer aprofundar um pouco a sua história, a história da Couto Zacarias. Conta pra gente um pouco o que é a Couto Zacarias Advogados, né? Advogados, tá, mas qual que é o foco de vocês? Legal. Bom, tem bastante história, né? Afinal de contas, a gente começou a nossa trajetória, o escritório começou a trajetória lá em 1998, e aí a gente já revela a idade, né? E eu faço parte do escritório desde o ano de 2000, junto com o meu sócio, Ney Couto. Desde então, a gente vem empreendendo o esforço na advocacia empresarial, né? A gente desenvolveu um DNA da assessoria empresarial, direito empresarial, e nossa trajetória é basicamente cuidar do empresário, das atividades do empresário e, notadamente, das questões societárias, tá? Então, hoje a gente cuida bastante das estruturas das empresas dele, dos modelos societários, das multiplicidades de empresas que esses grupos normalmente se organizam. Enfim, hoje a gente acabou nessa trajetória puxando o nosso DNA para o direito societário e também, obviamente, dentro disso, o contencioso, as disputas societárias, como você deve imaginar que acontecem, né? Então, basicamente, a Couto Zacarias hoje é um escritório de médio porte, localizado na cidade de Campinas, interior de São Paulo, né? Cidade importante, um polo empresarial muito importante do estado de São Paulo. E a gente tem atuado ao longo desses 26, 27 anos nessa área do direito. E, Fábio, me conta um pouco mais, a gente sempre trabalha aqui um pouco a história antes da fundação da empresa, até para a gente entender por que a história caminhou para esse caminho, né? Por que você foi para esse caminho? O que teve ali antes que te motivou a ir para esse lado de societário, a ir para o lado direito, que você traz até traços importantes de valores que você foi conquistando ao longo da sua vida e que hoje você ainda reflete ali dentro da empresa? Perfeito, vamos lá. Bom, desde a faculdade, eu e meu sócio, apesar de sermos de turmas diferentes, né, de anos diferentes, a gente desenvolveu o gosto pela área do direito empresarial, né, o direito de contratos, de obrigações. E pouco antes de eu me formar, eu estava trabalhando num órgão que realizava licitações e contratos de grande porte na área hospitalar. E adentrei ali no mundo das licitações, dos recursos, dessa visão de contratos, e agreguei bastante conexões com muitos empresários e empresas de médio a grande porte. Então, quando eu vim a me formar, eu já tinha um background desses clientes, desses contatos que participavam muito disso, e eu acabei me aproximando deles, não só ligado à questão dos contratos que eles disputavam, mas sim das dificuldades que eles enfrentavam. Então, no ano de 99, eu reencontrei meu sócio, Ney Couto, que já éramos conhecidos desde a adolescência, curiosamente. Sério? Sim. Mas a gente não se dava muito bem, sabe? Eram inimigos na adolescência. Basicamente. Tribos diferentes. Tribos diferentes, diria isso. Tribos diferentes com amigos em comum. E aí nos encontramos, curiosamente, jogando futebol. Eu falei, puxa, né? Conheço você e trocando ideias, ele falou, olha, iniciei num escritório na área empresarial e tenho 2 sócios aqui que são de outras áreas, vamos conversar. E de lá para cá, eu me tornei... Mas só um parênteses, vocês estudavam na mesma universidade e não encontraram na universidade, foi depois? Não, depois. Curiosamente foi assim, eu entrei em 2 turmas depois e com um colega que
que nos uniu, que foi o Luciano Filipim, um querido amigo. Ele tinha sido colega do Ney, na turma dele, trancou a faculdade para ir morar no exterior. Quando ele voltou na minha turma. Então ele falou, Fábio, vamos jogar futebol comigo um dia? Tem uma turma da outra turma da faculdade minha. E aí foi que eu encontrei o Ney, né? Então, coincidências da Aí vida, na né? resenha do futebol saiu um escritório. Exatamente, saiu um escritório. Aí eu tentei levar para o escritório essa gama de clientes que eu já tinha contato, né? Puxando já a linha da advocacia empresarial, junto com o Ney, que já tinha um foco grande nisso. No fim, acabou que essa área do escritório acabou despontando e sobressaindo no escritório. Nós assumimos o escritório e transformamos ele em Couto Zacarias no ano de 2000. E desde então estamos juntos. Foi essa... Muito legal mesmo. E nessa jornada, a gente sabe que tem ali sempre uns desafios, né? Me conta aí, qual que foi o primeiro grande erro? Olha, primeiro grande erro. Poxa, o primeiro vai ser difícil. Por isso que eu tô falando do grande. Primeiro grande erro foi subverter nosso DNA de um escritório especializado e tentarmos nos aventurar na advocacia de massa para instituições financeiras. Então, a gente teve um momento que a gente expandiu o escritório, tivemos 2 unidades com mais pessoas trabalhando, advogando para algumas instituições financeiras, e isso fugiu um pouco da nossa linha de atuação, né? Então, acho que esse foi um erro, mas corrigimos em tempo, né, de realinhar a nossa advocacia e cair naquilo que a gente realmente sabia fazer e gostava de fazer, porque é muito importante também, né? A gente tem um incentivo de gostar do que faz e a advocacia de massa realmente judiou da gente nesse ponto. E até pegando, até porque esse costuma ser um grande trade-off, uma grande escolha que os empresários acabam tendo que fazer de foco, né, de sair do DNA. Você me contando aqui, você fala, não, a gente sempre gostei, direito empresarial e tudo mais, e aí foi algo planejado? Vocês viram uma oportunidade nessa questão da parte do financeiro? Ou foi uma oportunidade que vocês pegaram? Olha, isso foi nascendo dentro do escritório, a partir dos empresários que nós estávamos atendendo, né? É lógico que no início da carreira, né, foi muito difícil a gente abrir mão de áreas que a gente, apesar de não gostar, de não ter certo traquejo, porque a gente precisa disso para manter o escritório. Então, a gente ainda manteve ali pisando em alguns barcos ali que não eram o nosso foco, mas gradativamente o fato de atendermos as empresas e também, tanto eu quanto o Ney, nos especializamos muito, né? Fizemos várias capacitações na área de direito empresarial. Isso foi trazendo para nós a especialização e aquele fenômeno da indicação dos clientes. Então, nós tivemos esse fenômeno acontecendo dentro de setores, por exemplo, clientes de determinado setor da indústria que se relacionam com amigos da indústria daquele mesmo setor. Então, olha, quem resolveu esse problema para você? Foi a Couto Zacarias, foi o Fábio, foi o Ney. Então, a gente acabou criando, isso foi natural, né? É lógico que foi um desafio abrir mão de outras coisas que não eram nossa área para assumir que aquilo não dizia respeito e tínhamos que trabalhar com direito empresarial. Então, foi bem natural, assim, a nossa evolução dentro do direito empresarial. Eu acho que aqui, acho que até é importante isso, né? Que a gente vê que muita gente, no seu caso, você tinha as contas para pagar, tinha que fazer a parte do pedágio ali, vocês não tinham porte suficiente para ter o poder da escolha, né? Mas perceberam rápido e voltaram para o foco, né? Exatamente. O início é muito difícil, né? Principalmente porque em 2 sócios a gente basicamente concentrava toda a coordenação e produção técnica. Como início de todo escritório, a gente costuma trazer os advogados associados, né? Que são parceiros de advocacia, que vêm trabalhar por percentuais, por job, assim. Então, era difícil a gente também foi muito difícil a gente encontrar essa equação, que time que nós montaríamos, né? E tirar a execução das nossas mãos, né? Isso foi um desafio enorme, enorme, enorme. E Fábio,
pensando aqui do que vocês fazem do Core, a gente está até conversando aqui um pouco antes, que tem bastante a ver com o que a gente, aqui na mídia, a gente acaba trabalhando, ajudando a gestão das empresas, invariavelmente são empresas familiares, muito provavelmente, a maior parte são empresas familiares, não necessariamente todas têm um arranjo societário muito bem definido, né? Tem alguns projetos que a gente ajuda na governança corporativa, tem outros casos de partnerships que a gente atende e claramente você vê que o desenho inicial era bom para aquele momento, mas não permitia, por exemplo, uma oxigenação da partnership em Sem dúvida. função do crescimento, ou seja, eu tenho que trocar meus sócios dependendo do meu ritmo, né? Uhum. Principalmente quando a gente fala de assessorias de investimento ali, que eu aceito qualquer um para poder Sim, montar a carteira, abro mão muito do meu equity e não consigo ali depois ter válvulas de saída dele, porque ele vira sim, um gato gordo, ele vira ali sim, sim, sim. com, Uma com âncora. uma âncora, né? Então, assim, a gente acaba lidando muito, mas assim, eu acho que para o nosso ouvinte quais são os seus principais carros-chefes ali? O que é que tá ali no dia a dia que você vê com recorrência que é um erro de um empresário que está nos escutando aqui? Bom, posso dizer assim, resumidamente, que na maioria das vezes o que vemos, que recebemos de consulta e assessoramos, são empresas, como você disse, já de um tamanho significativo, que arrastam consigo uma estrutura societária constituída lá atrás, né? E relações societárias desgastadas, né? Então, assim, infelizmente, aquelas sociedades de amigos que quando eram na época da Constituição, né? Fizeram e se davam bem e constituíram a famosa sociedade 50-50, que hoje ninguém decide nada, né? Nós temos ali um grande problema de governança e essas empresas normalmente têm essa dificuldade de não ter uma estrutura de estatuto, de contrato social que preveja situações necessárias para o manuseio da empresa. A necessidade hoje, como você sabe, né, Rafael, desses empresários de diversificação, aliado à complexidade tributária, normalmente eles criam muitas empresas. Uma para fazer uma atividade, outra para fazer outra, e chegam ali com, né, já com várias empresas na mesa, com composições societárias já em nome de parentes, de filhos, e quando não, já estão envolvidas até em circunstâncias fiscais com esse bolo de todas essas empresas. Então, a gente recebe invariavelmente esse modelo assim, de pessoas que já estão estruturadas em modelos que não foram pensados. Né? Iniciaram e tomaram um caminho e agora não se consegue dar uma direção, reverter. Isso sem falar nas empresas que, para além desse cenário, acumulam dívidas e já estão em um cenário de risco. Eu acho que aqui você está falando essa questão de quantidade de CNPJs, a gente acompanha mais forte na mídia empresas que faturam entre 5 e 300 milhões. Exato. Nós estamos falando de um universo ali próximo a 150, 160 mil empresas que faturam nessa parte. São 1 milhão e 600 CNPJs. Significa que, Exatamente. em média, uma empresa tem 10 CNPJs. Exatamente. E o motivo não é uma estratégia de diversificação, de posicionamento de marca, é basicamente tributário. Tributário. Chego em 4,8 milhões, saio do Simples, crio o CNPJ segundo. Segundo, exatamente. E aí, para surpresa né, de muitos deles, agora a gente tem visto que, em razão de alguns lançamentos fiscais e tudo de maneira informatizada agora, alguns deles estão tendo esses grupos de empresas desconsiderados e sofrendo autos de infração, né, em razão desse desmonte dessa estrutura de várias empresas do Simples sendo considerado como uma só. Né? Então, agora tenha mais esse aspecto, para além da governança que é necessário que seja cuidado e bem tratado, assim, né, do ponto de vista societário. Então a gente tem essa questão do problema societário, né, dessa confusão que se cria, mas o que mais que costuma ali ser vou trocar minha pergunta. O que normalmente o empresário negligencia nesse tema? Ele deveria dar um pouco mais de atenção se ele o fizesse, talvez ele não teria os casos mais complexos que você pega, de litígio, por exemplo. Olha, principalmente as hipóteses
uma das hipóteses muito importantes são as hipóteses de dissolução, né? Não ter ali mecanismos corretos para a hipótese de dissolução que, assim, apenas para exemplificar, né? Assim, são tantos, mas exemplificando. Já tive casos de sócios em idades distintas e realidades de momentos distintos. Um sócio querendo expandir, o outro já não tem mais a mesma vontade, e um querendo sair, o outro querendo continuar em outros caminhos e não se consegue estabelecer uma regra para pagamento, um valuation da companhia, como isso vai acontecer, e iniciam as disputas por aí. Aquela famosa troca de elogios, né? E de propostas. Eu quero tanto, por isso vendo eu minha parte. Então eu vejo que o maior equívoco é não ter regras claras, principalmente para a questão da dissolução e também da sucessão, né? Então os empresários negligenciam bastante esse lado dessas regras, e quando grande parte desses problemas poderiam ser resolvidos ali dentro das 4 linhas dos contratos. E eu acho que esse tema da sucessão ele é cada vez mais forte, né? A gente vê aí que as empresas estão durando mais tempo. Nós estamos vivendo aí, já tem mais de 30 anos de estabilidade monetária, as empresas estão durando mais, e o corte mágico é uns 25 anos que se troca de geração. Ou seja, Sim. a gente tem visto muito, a gente tem muitos clientes que exatamente a segunda geração está assumindo, e se a gente for seguir a curva, né, a primeira constrói, a segunda mantém, a terceira acaba. E é por causa disso, né, que a relação entre irmãos, pode ser a primeira, marido e mulher, é uma coisa, irmãos é outras. Totalmente distinto. Agora, sobrinhos, netos, primos, aí começa a ficar muito mais complexo. Muito complexo. Filhos de pais diferentes. Exatamente. Irmãos de casamentos diferentes, né? E aí o alinhamento é muito complexo, né? Desde o alinhamento do próprio negócio, quando não, uma das piores situações é aquele que ergue a mão e fala, eu quero sair. E aí não se ajusta um valor para saída, e aí enfrenta uma dissolução parcial de sociedade no judiciário, que aí a gente bem sabe, né? É muito difícil o judiciário estar preparado, principalmente das comarcas do interior, para lidar com o valuation de uma companhia, para lidar com uma situação dessa, para evitar um desmonte. Então, na nossa experiência aí de história do escritório, nós já vimos alguns casos que, infelizmente, esse dissenso e essa necessidade de ir embora, principalmente onde você tem 2 canetas que assinam juntas, a empresa via a encerrar as atividades por inviabilidade de gestão. Caramba! Sim. Infelizmente. E pensando no mundo que a gente está vivendo, e voltando um pouco da história ali da empresa, né? Como é que vocês têm conseguido, ou, vou trocar a forma, como é que tem sido o impacto, por exemplo, de AI no dia a dia de vocês do escritório? Olha, tenho várias vertentes para isso. Tem a vertente da tecnologia facilitadora, né? Que quando bem utilizada e bem empregada, o IA facilita muito o trabalho do ponto de vista das análises contratuais, dos cenários, até dos cenários de risco. Funciona muito bem nesse aspecto. No entanto, a gente sabe que a inteligência artificial tem lá suas limitações, e quando a gente fala de estruturas societárias personalizadas, né? E veja, quando eu digo personalizadas e quando a gente vai enfrentar um planejamento societário, por exemplo, de uma família, muitas vezes os argumentos para uma determinada composição e um ajuste societário não são negociais, são pessoais. E não tem razão de ser. Então, essa subjetividade ainda nos demanda bastante, o emprego bastante da força da mente humana. Então, mas a gente tem gostado muito de utilizar como método complementar da nossa vida, facilitou muito.
E o ponto de vista da dificuldade, como você deve imaginar, é o cliente, né? Que Eu ia te perguntar a mesma O coisa. cliente já chega com o contrato pronto, ele já jogou nas várias IAs, já falou, olha, dá só uma revisada nesse contrato para mim e, curiosamente, alguns deles não se dão o trabalho de retirar nem as informações ali que vinham da inteligência artificial. Outros já falam, olha, eu fiz esse contrato aqui na IA mesmo, dá uma olhada para mim, porque é simples o que eu quero, sabe? É super simples, não precisa gastar muito tempo com isso, não. Não precisa me cobrar muito, não, porque eu já fiz. Então, eu acho que o maior perigo hoje e o nosso maior desafio está nisso. A gente já recebe peças, contratos, soluções pré-formatadas pela inteligência artificial e quando nós enviamos ao cliente a nossa solução, ele submete também à inteligência artificial. Então, a gente tem um retrabalho aí do ponto de vista ter que enfrentar o conhecimento da inteligência artificial do outro lado que antes não tínhamos. Antes a gente apresentava para o cliente isso, olha, isso aqui é a sua solução. Agora ele submete a solução que você deu para ele à inteligência artificial. E isso tem sido cada vez mais comum? Ou assim, hoje todos os clientes já estão fazendo isso? Não, todos não, sabe? Mas aquele perfil daquele cliente que ele tem a atuação muito firme, né? Muito predominante na empresa e nos negócios, ele gosta de fazer. Né? Gosta de fazer isso, então, assim, tem sido bem frequente, mas não é um cenário também que eu posso dizer que são todos os clientes que fazem, né? Principalmente nas médias e grandes empresas, eles têm em nós assessoria de confiança, cuja definição do escopo do trabalho, o que se faz, as peças, eles têm plena confiança, né? Algumas coisas a gente enfrenta, como nós trabalhamos também como jurídico externo de muitas empresas, é a resistência do jurídico interno, né, das soluções que encontramos ser submetida a IA por eles. Então, a gente sempre tem agora esse cuidado a mais, digamos assim. Mas não são todas. E de forma geral, se a gente bota o balanço, eu tô explorando esse tema porque a Claro. gente tem percebido aqui também, principalmente nas nossas negociações de contrato, que os clientes estão usando IA para questionar as cláusulas e assim, você bate o olho e você sabe que foi IA. Uhum. Né? Então, e aí, como é que no frigir dos ovos tem saído coisas, talvez não de mais qualidade, mas talvez o cliente tá comprando, ele está mais confortável com o output final por causa disso, ou você está gastando mais tempo mesmo? Não, eu acho que no fim da linha, sim. Porque, veja, a inteligência artificial é inegável que ela conseguiu alcançar um nível muito alto. Então, isso nos força também, no nosso entregável, a produzir coisas que serão enfrentadas por essa inteligência artificial que está aí. Né? Então, eu acho que, se eu pudesse fazer um resumo, eu acho que houve um ganho mútuo. Né? Nós, como profissionais, tentando, né, dar o melhor de si, do conhecimento técnico, e muitas vezes o cliente submete as nossas produções à IA com elementos que eles não nos apresentaram. Então, a IA muitas vezes traz questionamentos, traz críticas sob a ótica de fatos e de informações que nós não tínhamos. Então, a gente acaba por incrementar ainda mais o contrato, né? Então, o cliente no prompt dele acabou dando mais detalhe que foi para vocês. Exatamente. E outra, a IA dele conhece o histórico dele. Sim. Porque tem um learning de todos os negócios que ele faz, ou da história dele, ou às vezes até mesmo das mazelas que ele divide, né, com a IA atualmente. E vai criando um escopo ali, de um background que ele, quando ele nos passa, nos ajuda também a melhorar o trabalho. Eu acho que houve um ganha-ganha aí. Essa perspectiva é boa mesmo, isso é verdade, né? Sim. Resolve um pouco do problema de assimetria de informação, Exatamente. né? Quantas vezes a gente... Mas peraí, baseado em que informação? Ah, foi nessa... Mas eu não tinha essa informação. Se eu tivesse essa informação, a cláusula seria diferente, né? Teria de ser dessa forma, teria um capítulo específico para isso. E aí a gente acaba encorpando. Eu tenho visto que o volume dos contratos tem aumentado. Em quantidade de disposições, isso sim. Sim, eles estão ficando mais complexos. Estão. E mais uma pergunta que a gente acabou... Você deve ter várias, né? Mas assim, como lida com empresários e vidas de famílias e tudo mais... Que grandes conquistas da empresa que te orgulham, grandes cases aí que te orgulham ali, que você
imaginou, puxa, esse aqui me marcou a minha história? Nossa, como escolher? Pode contar mais de um, mas assim, que marca assim, o poder mesmo do escritório. Vamos lá. Temos um caso de uma família de Minas Gerais, terceira geração, já indo para a terceira geração na área de indústria química, de cosméticos, que vieram com uma estrutura societária assim bem frágil, né? E essa fragilidade da estrutura societária era um pouco da própria fragilidade das relações entre eles. O que eu posso dizer? Temas não tratados, como o valuation, como possibilidade de venda, direito de preferência, porque, deixa eu tentar ser mais específico, por exemplo, são 3 ou 4 irmãos e já netos. Então, assim, o fulano que está à frente do financeiro, uma hora vai querer vender a parte dele. E aí a gente não tem dinheiro para comprar. O outro já está com o pé fora. E foram criando fantasmas em torno disso. E quando nós entramos para fazer o planejamento societário, para além da necessidade da organização dos negócios, foi muito legal porque a gente, quando elaborou o acordo de acionistas, a gente teve a oportunidade de explicar para a família isso. Olha, aqui tem um gatilho que te protege caso o seu irmão queira vender. Aqui tem né? Explicar para eles, por exemplo, é um super desafio explicar para eles o tag e o drag along, né? Uhum. Olha, você tem um tag, meu Deus, como que funciona isso? No fim, parecia que todos tinham a vontade de ter aquilo regulado, mas viviam sobre os fantasmas, assim, quanto que o outro vai querer, o que eu vou fazer com isso? Quando a gente regulou isso, parece que até a governança, o dia a dia deles, ficou todo mundo mais tranquilo, sabe? Foi um negócio muito bacana, nós conseguimos estruturar a empresa de maneira bem organizada, e me parece até, e eles estão conosco até hoje, que até aquele fantasma da separação, né, com um dos herdeiros que já mora na Europa, não põe os pés aqui, criamos alguns mecanismos até de ações preferenciais, aqueles mecanismos que a gente usa dentro do societário. Deu muito certo. Então a gente sentiu muito orgulho de ver a matriarca depois falar: nossa, eu achei que vocês eram uns malucos aqui, dos advogados, porque a gente tem que... Nessa hora na mesa eu aprendi o quê? A gente tem que ser um pouco psicólogo, a gente tem que colocar o lado familiar ali, o lado humano, né? Para conversar com uma senhora, para conversar com um filho que não tem traquejo com o jurídico, usar uma linguagem que ele entenda, usar exemplos. Então, eu acho que, assim, hoje eles estão super bem do ponto de vista tanto de desenvolvimento da empresa, quanto da situação familiar societária deles. Em terceira geração. Foi muito bom. Olha que Muito bom. interessante, né? Acabou que no trabalho você pacificou a família, né? Sim, assim, porque, né, a gente tem que sentar, porque ele falou, nossa, eu estou fazendo isso, tudo isso, como é que eu explico para o meu filho? Como é que eu explico para... Não se preocupe, a gente explica. Então, nós criamos, isso é uma curiosidade, um diferencial nosso, nós criamos o hábito de conversar com as famílias. Fazemos questão de fazer uma reunião de alinhamento, olha o que é, por que disso, por que daquilo, se você precisar sair, se você precisar comprar parte, se acontecer isso, se você adoecer, se você for declarado impossibilitado de exercer, né, suas atividades. Então, essa expertise nós conseguimos fazer bem. Foi um negócio bem legal. Fala uma coisa que eu tenho certeza, que se você juntar com a gente consegue criar um livro de casos de famílias. E os engraçados eu não posso contar, né? Você só não pode abrir o nome da pessoa. Pode contar, engraçado. Não, tem casos e casos, né? Tem até o empresário que falou para nós assim, olha, eu quero dar um jeito de arrumar minha sucessão, porque tem uma filha minha de um relacionamento que mora em outro país e só me deu o problema e tudo mais, e eu não quero deixar nada para essa pessoa. Nunca participou da minha vida. E os próprios irmãos falam, você não pode fazer isso com ela, porque tem, nossa, assim, coisas incríveis, assim, sabe? Que você fala, meu Deus, como é que eu vou costurar tudo isso, né? E o empresário querendo fazer altas manobras. E também, né?
a gente vê, infelizmente, ao longo desses anos, assim, até superestruturas, Uhum. envolvendo offshore, empresas no exterior, para famílias que não precisariam. Aí você vê diversos. Esse caso de Minas mesmo que eu comentei, eles tinham uma empresa localizada no exterior, detentora de 100% das ações de uma empresa que era uma holding patrimonial, dona do principal imóvel da indústria. Eles não tinham a representação legal da offshore e nem sabiam com quem estava. Então, assim, o representante legal dessa empresa venderia o imóvel, fazia o que eles não sabiam, se perderam Meu na Deus. linha do tempo. E conseguiu achar? Conseguimos achar. E não tava entre eles. Não estava entre eles. Estava na mão de um outro escritório. Tivemos que fazer reversão nesse caso, porque eles simularam a venda do imóvel, que também já tinha sido questionado pelo fisco. Tivemos que fazer a reversão. Caramba. Isso foi muito curioso, porque, viu, quem é o representante dessa empresa que detém o principal patrimônio de vocês? Ah, não sei. Será que não é fulano? Aí fica aquela discussão. Não, não sabiam com quem estava. E Fábio, você trouxe um tema interessante quando cria essas superestruturas. A gente vê que ela acaba até refletindo na gestão da empresa. A gente já teve clientes que a gente conversava, não, eu sou 3 empresas. Aí você tem 3 empresas, eu quero que você faça um trabalho para holding, porque é uma holding, não sei o quê. A gente tem 3 empresas, eu acho que era de distribuição de MatMed, materiais médicos. Aí você começa a ver, mas espera aí, o diretor financeiro da empresa A é o mesmo da B, o mesmo da C? O comercial do... Você não tem 3 empresas, você tem uma Uma empresa empresa só. só. Só que você quis pôr 3 CNPJs. É uma questão societária, tributária, não tem nada a ver, mas sua empresa é uma É uma só. só. Não, o núcleo de gestão da empresa, toda a gestão da empresa sai do mesmo lugar. Exatamente. Não sei se você já teve algum caso, vocês já tiveram algum caso, mas, por exemplo, em casos de questionamento pelo fisco dessas estruturas, eu já tive 2 ou 3 casos em que o fisco concluiu que, dentre tantos elementos que se tratavam de uma empresa só, pelo endereço de IP que enviavam as declarações para o fisco. Mesmo endereço de IP, de todas as declarações fiscais. Aí ele concluiu que é um grupo econômico. Exatamente. Até isso. Então saía sempre da mesma máquina, era sempre o mesmo operador, mandava das 3, 4, 5. Esse é um caso curioso. Uma indústria de alimentos, ele tinha 35 EPPs Nossa senhora. e contrataram uma empresa profissional para arrumar os CNPJs para ele. Então, assim, ele terceirizava a atividade fim, que eram as pessoas que eram os cozinheiros, eram o chão de fábrica. E aí eles faziam isso notadamente pela economia, né, dos encargos trabalhistas. E aí quando o fisco identificou, ele identificou que o mesmo IP transmitia todas as informações das 35 empresas. Então eram 35 empresas no Simples. E foram todas desconsideradas e todo o faturamento. E todos os impostos jogados na empresa mãe, né, como sendo devido desde a época do lançamento. Foi, assim, uma cifra, algo em torno de 200 milhões de reais. Meu Deus do céu. É. Essas estratégias, né? Eu acho que qual que é o grande cuidado? Elas funcionam em determinadas situações, mas o risco é você se apaixonar pela solução e não pelo problema que ela estava resolvendo. A gente vê isso muito com outros temas da empresa, mas isso também acontece no tema societário, né? Você vê que a pessoa se perde naquela estrutura achando que aquilo é verdade. E que vai funcionar para sempre, Exato. né? Às vezes você já mudou a estrutura societária e ainda está naquele modelo. Talvez quando ele tinha só 2, não tinha problema nenhum. Nenhum. Agora, 22, vai dar ruim. Vai. Não é 22, não é mais, né? 35 empresas. 35, é óbvio que vai dar ruim. Então, assim, eu acho que é isso. Essa capacidade de reflexão de que tudo que eu fiz até agora Uhum. não é que vai me levar para frente, eu tenho que fazer outras coisas. Sim. Isso é para tudo na empresa. O mais curioso desse caso é que a empresa veio a passar por uma situação, em função de toda essa organização também, né, de todo esse desmonte, uma situação financeira muito complicada, e os principais executivos que foram desligados
moveram reclamações trabalhistas contra as 35 empresas. Então, era assim, o polo passivo... É tudo vezes 35. Tudo vezes 35. Incrivelmente. Impressionante. Não, mas e temos também alguns casos lamentáveis, como, por exemplo, clientes... um cliente muito tradicional aqui da capital, que já é administrador dos bens da família, ele e a irmã, os únicos herdeiros. E não se falavam mais em função da questão dos negócios da família. Dinheiro não era o problema, né? E não se falavam há muitos anos, com advogados distintos, nós advogando para um dos herdeiros e um outro advogado advogando para ela. No ano passado, o meu sócio foi procurado pelo advogado dela, dizendo assim, olha, aqui é o advogado da fulana, né? Eu estou ligando para avisar, a pedido e como última vontade da minha cliente, que há 10 dias atrás ela foi sepultada. Então, a relação com o irmão e sócio era tal que uma das últimas vontades dela era que o irmão só fosse avisado 10 dias depois do sepultamento dela. Meu Deus do céu. Então, assim, e sem estrutura societária para dar conta disso. Ou seja, chegou a esse ponto, A esse ponto. mas tinha jeito de não chegar. Tinha jeito. Se a gente tivesse mais precavido, se preparado para este momento, Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que essa é uma grande reflexão, né? Para todas as empresas, todo empresário, ele vai ter que passar por isso. Tem. Ninguém é eterno. Isso vai... Os negócios têm a característica de durar mais do que nós. Sim. Então, eu tenho que estar preparado para isso. Tem que estar preparado, tem que pensar no futuro, pensar como que eu vou enfrentar questões. Se eu estou fazendo uma empresa hoje, eu tenho a ideia de vender parte dessa empresa, ou totalmente essa empresa, uma ideia, já tem que estar preparado para isso. Como é que nós vamos precificar? Como é que fica o meu sócio? Como é que fica... a gente vê uma assimetria, às vezes, muito grande entre sócios, né? Sabe aquela situação de... começou bem, mas depois um sócio fala assim, puxa, eu carrego o piano e divido a bilheteria no meio. Não sei se vocês já viram muitos desses casos, né? Então, essas assimetrias têm que ser corrigidas, né? Ou divergências do futuro da empresa. Eu quero ir para A e o outro quer ir para B. Para B. Como nós vamos fazer? Exatamente. E é provável de acontecer. Muito. Hoje também um grande desafio que eu citaria é como eu posso dizer, essa apologia deliberada em torno da criação da holding como solução para tudo. Funcionam as holdings, desde que devidamente pensado, estruturado, né? Por tudo que nós falamos aqui, né? A gente também vê muitos empresários solucionando isso a partir das ideias que vêm no Instagram. Holding é a solução. Não sei se você acompanhou nos últimos tempos a publicação de vários influencers dizendo que uma decisão recente do STJ autorizou a conversão dos bens imóveis em capital social com isenção do ITBI. Não sei se você viu. Não cheguei a acompanhar. É uma decisão única de um processo, né? Assim, os clientes começam a me mandar. Olha aqui, tá vendo? Não vou pagar ITBI para integralizar. Falei, pelo amor de Deus. Então, o mercado está propondo soluções em torno disso que devem ser olhadas com bastante cuidado. Muito bom. Fábio, aqui no meu bloco final, né, a gente gosta de explorar aqui um pouco a sua evolução como liderança. Opa! E a gente também fez um desafio de trazer livros, né? Acho que se puder responder junto, como é que foi essa sua evolução como líder? Ali do recém-formado até hoje, na hora que você olha para trás, assim... Será que eu queria ser líder? Não, o que você evoluiu, que competências que você desenvolveu e que você nem imaginava que você precisaria ter? Nossa, gerir pessoas. Porque eu imaginava que eu ia gerir clientes, problemas, soluções. E quando você começa a gerir pessoas dentro da sua empresa, né? É totalmente diferente. É um desafio que você fala, gente, como é que eu vou lidar com isso, né? Então, gerir pessoas e diversidade de pessoas foi muito difícil. E eu acho que eu e Ney, já há um bom tempo, acho que desde 2021, a gente chegou a uma conclusão e a gente vem trabalhando e tem dado sucesso no sentido de programar nossa sucessão
interna. Nós não temos sucessores naturais, nossos filhos são pequenos, ou os que são adultos não são advogados. Então, tínhamos que encontrar no escritório pessoas para nos suceder, que aprendessem o que nós fazemos, como nós fazemos para replicar esse modelo. Então, a gente tem orgulho de dizer que a nossa equipe hoje é formada por profissionais que estiveram lá como estagiários. Legal. Então, a gente foi aplicando isso neles e vendo a necessidade, obviamente, de incentivá-los em outras frentes. E aí vem esse desafio de lidar com pessoas. Contratamos assessoria de RH, é óbvio, você vai falar, Fábio, mas antes vocês não tinham. A gente fazia baseado no que líamos e no que aprendíamos, né? E uma coisa que fizemos que foi muito legal, a gente contratou, inclusive isso é uma ferramenta, acho que até disponível, que é o programa do Instituto Gallup, não sei se vocês já viram, do Clifton Strengths, Já ouvi falar. pontos fortes. E a gente mapeou todos os pontos fortes dos nossos colaboradores. Para falar assim, olha, a teoria era, é mais fácil você incentivar o ponto forte do que ficar batendo no ponto fraco. Então, nós mapeamos, e até hoje nós fazemos isso, e lidar com essas pessoas, a expectativa deles no sentido de onde eu vou chegar no escritório. Meu nome vai estar na placa, né? Como que eu vou fazer isso? Qual o plano de carreira, né? E a geração Z, né? Você sabe como é, né? O que vocês me oferecem para eu poder, para vocês terem a honra de me ter no seu time? Então, assim, a gente foi se preparando ali. Eu, particularmente, lia bastante questões sobre inteligência emocional. Foi muito difícil para mim, uma pessoa muito cartesiana que eu sou, né? Lógica, objetivo, executor, lidar com subjetividade, de treinar, trazer as pessoas a serem incentivados. Então, criamos um programa de capacitação interna, onde nós sócios damos as aulas para eles sobre multidisciplinaridade de matérias. Então, isso foi criando uma sinergia, uma evolução e tratando com as pessoas. Acho que foi isso. O Ney, meu sócio, é totalmente diferente assim, de mim, no aspecto de características de personalidade. Ele é mais quieto, ele é mais centrado, super técnico, sabe? Um cara assim. Então, eu assumi mais a parte de lidar com as pessoas. Falei, Ney, fica com a parte técnica, eu fico com a parte das pessoas. Mas foi muito... até pouco tempo atrás, foi muito tentativa e erro. Agora nós temos uma consultoria de RH. Que está auxiliando nesse processo, né? Sim, mas a gente já tem lá, hoje a gente tem os heads no escritório que já estão sendo treinados para além da parte técnica, na parte de gestão. Porque Muito foi bom. o que fizemos. É difícil você ser advogado e empresário. Advogado e empresário e cuidar de RH e cuidar de financeiro, fluxo de caixa, do escritório, orçamento. Meu Deus, o que é isso? Né? Então, a gente foi fazendo esse aprendizado para... Costumo dizer, a gente procura se comportar como empresa, sendo escritório. É um desafio. É um mega desafio, Sim, né? sim, É um sim. mega desafio, mas é isso que você acabou de dar esse depoimento. Tem jeito, tem caminho, é tentativa e erro Sim, e vai evoluindo, né? Sim, sim. Você fez um comentário ali dessa questão de potencialidade, né? Tem algo que eu falo muito com o time, né? Você não pode pegar, por exemplo, o Michael Phelps, que se você olhar ele, o nadador, ele é desproporcional aos seres humanos medianos e mandar ele jogar bola. Não. Não vai dar certo. Deixa ele na piscina. Exato. O seu potencial você tem que potencializar ainda mais. Os outros você tenta mitigar, mas você nunca vai ser bom. Não tem como. A gente vai ter o Phelps, a gente vai ter o cara que super técnico que tá no gabinete, a gente vai ter o Pitbull. Não adianta querer amansar ele, né? Deixa ele para a hora certa. Deixa a hora certa. Deixa a hora certa. Né? É um desafio, hein? É um mega desafio. Montar um time igual um técnico de futebol mesmo. É complementar mesmo. E fazer com que eles enxerguem isso, né? Exato. Porque a gente emerge no nosso jeito de ser e acha que o outro tem que ser da mesma forma, né? Então, assim, tem lugar para todo mundo. Tem o técnico de gabinete que não sai da sala e tem o super popular que anda lá pelo escritório e faz amizade com todo mundo e troca com todo mundo. Também precisa, né? Então, a gente tá aprendendo a lidar com isso. Muito bom, Fábio. Você tem um livro para indicar para os nossos ouvintes? Nossa Senhora!
Bom, a gente não pode falar de livros técnicos do direito, coisa Por chata, favor. né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que, assim, na minha carreira aí, na minha história, alguns livros, eles me ajudaram, né? Um deles é Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, super obra, né? Me fez entender como a gente tem que reagir a situações de estresse, e a gente vive isso, né? Quando o estresse não é nosso, é extremamente enorme do nosso cliente, expectativa, e lidar com inteligência emocional. E eu acho que eu li esse livro, se não me engano, há muito tempo atrás, já na segunda edição. Então, isso eu tive comigo um aprendizado para eu conseguir conter o advogado que mora em mim, sabe? E poder transitar com clientes e funcionários. Tem um livro muito bom também, que é o Elástico, não sei se você já viu, de Elástico, não. Leonard Mlodinow. Ele fala sobre a necessidade da flexibilidade, Legal. né? Então, a mensagem é: talvez o mundo não seja do mais forte, nem do mais poderoso, seja do mais flexível, né? É sendo flexível que você consegue caminhar mais longe, né? Isso foi muito importante para mim nos processos de mediação, de negociação, que participei bastante. Como advogado de negócios, você sabe que muitas vezes a gente vai para a mesa não só com o contrato, né? Mas apoiando o cliente na negociação em si. E tem hora que você tem que fazer o jogo da flexibilidade, Uhum. né? Deixar a outra parte levar algo para que você tenha algo. Então, aprendi com ele isso. Acho que comentávamos, né, antes aqui um pouquinho, que tive a oportunidade de trabalhar com um consultor chamado Arthur Lopes, dentro de um cenário de crise de um cliente. E ele me deu o livro dele que se chama Quem Matar na Hora da Crise. Eu falei, nossa, que curioso, vou ler, né? E basicamente é aquela máxima, né, da empresa em crise que não quer matar nada, não quer derrubar nenhum, não quer quebrar nenhum prato, né? Uhum. E a mensagem ali é basicamente assim: diante da crise, as medidas mais rápidas são as mais eficientes, para evitar cortar na carne no futuro, né? É interessante. Então, acho que são livros que vale a pena ler. O Indistraível, não sei se você já viu também, Não, não do conheço Nir esse. Eyal. Eu sou uma pessoa, eu tenho transtorno de déficit de hiperatividade, então eu não posso me distrair e eu, às vezes, faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, esse é um livro que eu li e falei, cara, às vezes eu tenho que ativar modo indistraível, que é o hiperfoco. Uhum. Então, cara, lidar com filhos, com clientes, eu falo, cara, eu tô no meu modo indistraível, por favor, criar rotinas para se tornar indistraível. Acho que são esses, assim, livros curiosos, né, que eu li, que me marcaram e de vez em quando eu revisito. Excelentes dicas, viu? Fábio, chegamos ao fim. Oh, meu Infelizmente já acabou o Deus. nosso Já tempo. nem vi passar o tempo. Para quem quiser trocar uma ideia contigo, conhecer um pouco mais do trabalho do escritório, como é que eles entram em contato? Bom, nós estamos no Instagram, né? Couto Zacarias. E tem o meu Instagram, que é o FPZac. O nosso site também, coutozacarias.com.br. Ali tem todos os nossos contatos, inclusive os nossos contatos pessoais estão ali, né? Nossos celulares, para a gente trocar uma ideia. Nós somos entusiastas de negócio. Então, falar sobre o negócio, falar sobre oportunidade é sempre um prazer para nós. Não necessariamente temos que falar de contratação de advogados, porque essa troca de experiências e multiplicidade de negócios é muito legal e faz a gente crescer demais, né? Então, se não para nos contratar, mas para a gente falar de negócios, tem nossos contatos nesses canais. Fábio, muitíssimo obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente, assim, em nome da mídia, em nome da Falcone. Agradeço muito por ter aceitado o nosso Eu que convite. agradeço. É um prazer enorme poder dividir um pouco da nossa modesta história do interior de São Paulo com vocês. E espero ter outra oportunidade de estar aqui com vocês, tratando de outros temas. Muito obrigado. Muito obrigado. Para você ouvinte também, meu muito obrigado. Faço um convite para quem gostou do episódio.
Compartilhe com seus amigos, empresários, em grupos que esse tema faça sentido, grupos da faculdade, grupos do futebol, da escola, e que esse tema também é algo que vocês também estão lidando e que possa ajudar outras pessoas a terem uma luz de potenciais caminhos a seguir. Até mais, até o próximo episódio.